E aí galera, suave? Meu nome é Juan, eu sou aluno do terceiro ano do curso técnico de eletrotécnica e hoje eu vou mostrar para vocês um pouco da rotina do aluno dentro do Instituto Federal. A gente fez algumas entrevistas com alguns alunos aqui e também vamos estar trazendo imagens do Instituto, então fica ligado e vem com a gente. Bom, nossa primeira entrevista vai ser com uma aluna do segundo ano do curso técnico de informática, Thaís Santana. Thaís, fala pra gente um pouquinho sobre seu trabalho no LabMaker. Você faz parte do LabMaker, correto? Correto. Primeiramente, boa tarde, prazer, sou Thaís. E então, dentro do LabMaker nós somos 10 bolsistas. E meio que não é uma função exata, designada a cada um, porque todo mundo trabalha junto e trabalha nas mesmas coisas. A gente atende a demandas tanto aqui dentro do campus quanto fora. Por exemplo, em projetos de fazer o chassis do robô do terceiro ano de informática, que foi um trabalho, inclusive, que valeu nota para eles em uma matéria que eu não me recordo o nome, mas foi um trabalho que a gente ajudou a fazer a montagem, entendeu? Também a gente atende a demandas de fora do campus, como eu disse, que eu recentemente eu ajudei num trabalho que a gente fez acerca de um modelo de medalha. E também a gente está trabalhando agora no modelo de troféu, que é para um projeto de uma escola de ensino fundamental 1. E aí o pessoal do quinto ano, a gente fez umas medalhas para o projeto Gincana Pet para Que Te Quero, que faz parte do projeto da Prefeitura Reciclar na Rede. E a gente está sempre aí tentando ajudar o pessoal com essas demandas de forma sustentável e usando a cultura maker, né? Com as nossas máquinas e as ferramentas também. Quando você entrou pro LabMaker? Rapaz, tem aproximadamente uns 2 ou 3 meses, mais ou menos, que eu tô sendo bolsista do Lab, sim. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Você não é daqui de Campos, você é de São Francisco, né? Sou. Fala pra gente qual o desafio enfrentado no dia a dia do São Franciscano pra vir estudar aqui no IF Campus Centro. Rapaz, é uma rotina bem cansativa mesmo, confesso. Porque a gente tem que acordar bem cedo pra poder pegar o ônibus e... Assim, particularmente, o meu maior problema nisso é que o ônibus ele não passa perto de onde eu moro. Então, eu preciso que meu pai acorde junto comigo todo dia, se desloque comigo, me leve de moto até onde eu pego o ônibus, que é o centro ali da cidade. Aí, todo dia, acordo 4 horas da manhã, me arrumo, vou de moto até o ponto, esperar o ônibus, pego o ônibus, venho pra campus, aí só volto pra casa mais 6 horas da tarde. A gente tem 2 horários de ônibus, mais ou menos. O de 10 horas e o de 6 horas. E aí a gente, enfim, é uma rotina bem pesada quando eu preciso ficar aqui até depois das 6. Eu só tenho um horário de ônibus, que é o de 10 horas, aí chego em casa umas meia-noite, mais ou menos. É bem cansativo, mas assim, pra mim vale bastante a pena, porque eu gosto muito do meu curso e o ensino técnico daqui do IF é muito bom. Vou perguntar um pouquinho sobre o seu curso. Você está satisfeito com o curso de informática? Você se vê seguindo na área de informática ou você pensa em mudar de área? Na verdade, eu gosto bastante, sim, da área de informática, porque é uma área que eu tive a sorte de escolher um curso que eu gostei e que eu quero continuar trabalhando. Por exemplo, eu super faria uma engenharia da computação, ou sistema de informação, enfim. Eu procuro, sim, fazer um superior depois na área de informática, computação de computadores. Tá certo, muito obrigado. Nada. Então, gente, até agora nós entrevistamos alguns alunos do ensino médio e estamos aqui com alunos do ensino superior agora, João Felipe. E, além disso, ele também é membro da equipe de robótica Greta Borges, né? Desde o começo da equipe você está aqui. Então, fala um pouquinho pra gente, por favor, como é que é a rotina do ensino superior aqui no IF. O ensino superior aqui é bem puxado, né? Principalmente as engenharias, que são em período integral, tipo manhã, tarde e noite. E a gente tenta sempre puxar as matérias deixando um turno livre, né? Mas tem período que não tem como. Tem dias da semana que é bem espaçado, você tem que estar aqui de manhã, outro dia você tem que estar à tarde. Por exemplo, eu trabalho de madrugada para conseguir, né, conciliar e tal. Mas fora tem que correr atrás de estágio também, né? E participar de iniciativas como a Greta Borges. A gente sempre tem que se desdobrar para fazer alguma coisa. A rotina de estudante... Tem a questão de carga horária, né? Questão de carga horária, evento que você participa aqui, é bem difícil. Tipo, a semana do saber fazer. A semana do saber fazer, que foi aquela correria, né? Que vocês participaram ali. Corredor cheio, todo mundo pra ver a sala da equipe. Sim, a sala do Greta Borges, né, fez muito sucesso na Semana do Saber Fazer. A gente fez um projeto juntos e tal. Sim.
Aquilo também foi uma correria, tudo dando errado, clássico da robótica. Mas é basicamente isso, aqui a gente tem que viver em prol da faculdade, porque senão não tem como. Então, né, você está desde o início da equipe, né? Você tem como falar um pouquinho pra gente sobre como é que foi esse processo do início do Guitaborgs e qual foi assim, a tomada de decisão de, vamos construir a equipe de robótica do IFE, né, que até então não existia. A equipe ela começou numa Campus Party, né? Foram os membros das engenharias que... Que seria a Campus Party também, né? A Campus Party a Campus Party é um evento de tecnologia que acontece anualmente em São Paulo. É um evento composto por vários palestrantes de várias áreas, tem não só da área de engenharia, mas também da área de biologia, de farmácia, área de medicina, mas tudo assim em volta da tecnologia. O evento acontece anualmente e é um dos maiores da América Latina, se não me engano, no ramo. A gente foi em 2017, acho que 2017, não, 2018. Todo mundo se conheceu lá na campus e resolveu formar a Guitaborgs. A gente teve primeiro contato com luta de robô, né? Porque a equipe faz isso. A gente surgiu como uma equipe de luta de robô, robótica competitiva. E tudo começou na Campus Party quando a gente viu uma demonstração do Minotauro, que é o maior, que é o campeão, né? É um dos maiores robôs hoje de combate que existem, é brasileiro. E o outro tão grande quanto é o Black Dragon. A gente conheceu essa galera na Campus Party e voltamos fascinados com a ideia de formar a equipe aqui e competir com eles. Aí de início a gente pensou em fazer um robô da categoria Featherweight, mas é uma categoria, se não me engano, de 10, 12 quilos. 10, eu acho que é por aí, entre 10 e 12, e é bem difícil. Então a gente resolveu começar nas categorias mais baixas, que foi a Antweight, o nosso primeiro robô cabrunquinho. Depois a gente agora está na Beetle Age, né? Depois de vários robôs na Ant, a gente está na Beetle com o Simenino. Sim. Você quer falar alguns robôs, né, da equipe? A equipe ela tem vários tipos de robôs hoje, né? A gente não só mais trabalha na área de combate, mas a gente também partiu para outras categorias, como o robô seguidor de linha, que é um robô autônomo que trabalha muito programação. Mas a gente também tem o robô Artbot, que é tipo uma pegada artística da robótica. Tem o chapéu seletor, você coloca ele na cabeça e ele fala sua casa de Hogwarts. Tem o Peri, que era um índio, uma cabeçona assim de índio que a gente fez. E você apertava um botão nele e ele fala as curiosidades de campo. Sobre questões culturais, sobre os índios Goitacá, sobre como eles foram, né, exterminados pelos colonizadores. E... É basicamente isso, a gente hoje tem robôs de combate até a categoria Beetle, vamos entrar nas próximas que é Hobby e Feather. E a gente trabalha com seguidor de linha, vamos às escolas dando aula de robótica, né, para crianças do ensino fundamental. Muito interessante. Isso, e a gente também mexe com Artbot, que é essa categoria mais artística. Acho que eu não estou esquecendo de nada, acho que é isso. Uma equipe bem completa, né, vocês estão evoluindo. Hoje nós somos 17 membros, se eu não me engano. Divididos entre eletrônica, que é a minha área, mecânica e software. Muito interessante. Então a gente encerra nossa entrevista por aqui. Muito obrigada pela sua participação, João Felipe. Por nada, eu que agradeço. Bom, agora estamos aqui com Gabriel, estudante do terceiro ano de automação e membro da Torcida Jovem. Gabriel, conta pra gente um pouquinho como você descobriu a Torcida Jovem. Tá, vamos lá. Assim, eu entrei em 2020, fiz processo seletivo em 2020, aí teve a pandemia, e quando eu voltei no começo de 2022, a gente teve alguns jogos da Champions, e aí algumas pessoas estavam vendo lá aqui no IFE, e eu encontrei um cara que era o presidente da primeira gestão da Torcida Jovem, que foi o mais conhecido como Bolinho, que também estudou em automação. E aí ele perguntou, eu conversei um pouco com ele já tinha me visto torcendo um pouco ali por algumas partidas de futebol, e ele começou a conversar um pouco sobre esse projeto. Eu não conhecia, eu passei a conhecer por causa deles. Eu já tinha visto algumas camisas da torcida, mas eu nunca tinha ido muito a fundo. E aí eu encontrei conversando um pouco com ele, sabendo um pouco mais do projeto. Ele me convidou para fazer uma reunião com ele, mais o atual presidente, que era o ex-presidente, né, o outro. A gente conversou um pouco, ele decidiu que, tipo assim, o outro presidente não poderia mais ficar, e eu entrei por causa disso, porque ele me pediu para assumir a
presidência. Foi isso. Bom, qual foi a sua expectativa em relação à torcida jovem quando você foi entrar e a realidade? O que realmente é? Assim, a minha expectativa, como eu não conhecia nada, a minha expectativa, eu acreditava até no começo, eu não sabia como é que funcionava. Então, assim, quando você pensa em torcida jovem, acaba que você associa já uma torcida meio... uma baderna, até uma parada mais... desorganizada, mas não, muito pelo contrário, ele me explicou muito sobre isso. Assim, eu encontrei a torcida, infelizmente, por causa da pandemia, a estrutura tinha acabado quase, né? Eles não tinham muito mais coisa, porque a pandemia jogou um pro lado, outro pro outro, a maioria saiu, era a maioria do terceiro ano, assim. Então a expectativa era ser essa coisa mais assim, lá até mais agressiva, mas muito pelo contrário, um movimento até muito inclusivo e que a gente busca até, a realidade é essa, assim, é todo mundo que tem esse espírito de torcida, que queira torcer para um esporte, às vezes não tem a capacidade de estar no time devido ao nível, por exemplo, mas ama o vôlei, ama o futsal e gosta de estar lá para ajudar e empurrar a equipe, e é exatamente isso. Então a realidade é uma torcida organizada mesmo, assim, não tem nada a ver com o estereótipo que a gente vê de torcida. Deixa eu fazer uma pergunta, vocês já foram torcer em outros lugares que os times daqui foram jogar ou só aqui mesmo? Assim, a maioria, na minha gestão, assim, a gente teve as torcidas aqui dentro e uma vez que não foi completa, mas a gente foi no Senza lá, mas foi bem menos, a gente não podia, na vez do Senza foi com o vôlei, a gente não pôde levar a maior parte, porque a gente foi só umas 30 pessoas, então não entendi por isso. Deixa eu perguntar agora um pouquinho do seu curso. Explica um pouquinho pra gente, o que vocês fazem, o que vocês estudam em automação? Interessante, assim, a automação, ela é uma área muito interessante, uma área muito abrangente. Eu, particularmente, entrei em automação porque eu gostava de, 2 jogos que tinham um conceito de automação, mas nem sabia muito o que era. Quando eu entrei, assim, pelo menos eu comecei a descobrir o que era só no segundo, terceiro ano, você começa a descobrir depois, nesse momento. Até é normal, até eletrotécnica, até hoje eu não sei o que aquilo lá faz. E assim, hoje a gente estuda, basicamente a automação busca automatizar os processos, né, por meio da instrumentação. Tanto é que o curso de automação tinha o nome de instrumentação industrial. E instrumentação é colocar instrumentos, sejam indicadores, transmissores, que vão medir variáveis dos processos. E a automação entra para automatizar esse processo, né? Tirar, por exemplo, o humano de lá, ter que fazer movimentos repetitivos e você colocar computadores e máquinas para fazer aquilo. E assim, o que eu faço hoje em dia, tipo assim, as matérias que a gente estuda é a base disso. Então a gente tem que utilizar conceitos elétricos, então a gente tem eletrônica, por exemplo, a gente tem que utilizar. Atualmente a gente vê alguns conceitos de física, química, porque a gente tem que entender sobre o processo. E, em geral, seria isso. Sim, o meu curso de eletrotécnica compartilha um pouco das matérias. Então, inclusive, eu tenho até aula em alguns laboratórios aqui, porque a gente tem algumas matérias de automação residencial, predial. É muito, tipo assim, a gente tem essa conversa. Tipo, eu compartilho algumas de elétrica, vocês compartilham CLP também, né? Então a gente utiliza conceitos de outros cursos no nosso. Então até um pouco de informática. Na minha opinião, o de automação é um dos cursos mais abrangentes, nesse sentido de, tipo, pegar diferentes áreas, diferentes cursos e juntar e produzir uma visão mais ampla. Então, até mesmo para quem não queira seguir na carreira, na minha opinião, um dos melhores por causa disso. É um curso bem abrangente que você pode migrar para... Assim, o foco da automação, normalmente, pra gente no ensino médio, acaba que eles esforçam muito, assim, uma parte mais de óleo e gás, que é a parte do petróleo, mas você pode ir para agricultura, que também tem muito processo de automação, ou várias outras partes das indústrias que a gente tem no Brasil se desenvolvendo. Então, acho que é isso. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Você se sente realizado com o curso de automação ou você mudaria de curso hoje em dia? Cara, eu me sinto realizado, assim, pelo que eu podia escolher, eu acho que eu fiz a melhor escolha. Como eu disse, eu não sabia nem que tinha automação no IF. Eu ia fazer eletrotécnica. E aí, quando eu escolhi curso de automação, eu fiquei um pouco de receio, mas eu achei interessante, assim, eu me senti bem realizado. Eu acho que atendeu minhas expectativas, até venceu um pouco, eu não sabia que era... As últimas matérias, que são o terceiro ano, são bem interessantes, e eu gostei bastante. Foi um curso que me realizou, assim, como pessoa. Você pensa em seguir na área de automação? Penso provavelmente fazer ou engenharia elétrica, complementa, ou engenharia de controle de automação e seguir nessa área. Obrigado pela sua palestrinha aqui, foi muito importante pra gente. Valeu. Eu te agradeço. Olá, estamos aqui com a aluna Esté, do curso técnico de mecânica integrada do ensino médio. E aí, Esté, como que você tá? Tô bem, você? Tô bem também. Eu vou te perguntar como que foi a sua expectativa em relação ao curso técnico de mecânica quando você foi fazer a inscrição para fazer a prova aqui
e como que realmente é, né, a realidade e o que você acha. Isso. Então, quando eu fui escolher o curso, a gente muito novo não sabe muito o que vai escolher, o que vai fazer da vida, né? Então eu fui por eliminação, qual curso que eu iria, acho que identificar mais e gostar mais de fazer junto com o ensino médio. Então eu só escolhi mesmo para fazer a prova, acabei passando, graças a Deus. E hoje em dia, no decorrer do curso, né, eu me apaixonei pelo curso. Se hoje em dia eu tivesse que escolher algum dos cursos aqui, eu com certeza escolheria mecânica de novo. Mesmo que a gente tenha passado os 2 anos em pandemia, né? Mas agora na volta às aulas eu me apaixonei mais ainda pelo curso e assim, incrível. Muito bom. A Esther também é atleta de vôlei, né? Do IF Campus Campo Centro. E como é que você quis, né, entrar para o time de vôlei? Você já tinha essa aptidão? Ou foi um professor de educação física daqui do IF que falou, nossa, você é muito boa no vôlei, né? Como é que foi esse processo para você entrar no time? E como é que você concilia, né, o estudo e fazer parte do time? Então, foi bem no início do ano, quando as aulas estavam voltando, que eu fiquei sabendo, porque eu não sabia mesmo como é que era essa questão do atletismo aqui no IF. E aí eu fiquei sabendo que eles estavam procurando pessoas pra jogar. Na realidade, eu nunca tinha jogado antes. Então descobriu aqui, né? Sim, exatamente. E aí eu comecei a ir e comecei a me apaixonar muito pelo vôlei. E aí hoje em dia é um escape, né? Porque mesmo com a rotina sendo bem pesada, né? Porque a gente passa manhã e tarde aqui, e aí com o treino à noite também, chega o vôlei já é um escape mesmo, né? Pra gente ficar mais tranquilo e desestressar. Pra mim é muito isso. Então você meio que descobriu o vôlei aqui e hoje em dia é uma atividade que você fica mais tranquila, né? Te ajuda a descansar um pouco da rotina pesada. Sim, um pouco. Muito bom. Né? Mas me faz descansar a mente, assim. Então, né, ela descobriu uma coisa, né, dentro do instituto que ajuda ela a melhorar desse estresse, né, dessa rotina cansativa. É muito bom isso, né? Sim. O IF trazendo experiências novas na nossa vida sempre. Sim. É muito assim mesmo. Então, Esther, eu agradeço muito pela sua presença Obrigada, aqui. Muito obrigada por ter aceitado ser entrevistada por nós, tá? Obrigada. Olá pessoal, estou aqui com 3 alunos do curso técnico integrado ao ensino médio de informática, né? O David, do 2º ano, Daniel, do 1º ano e Marguno, do 3º ano. Então, primeiramente, né, o que fez vocês escolherem o curso técnico de informática? Bom, na época que eu me inscrevi para fazer informática, era o único curso da grade do IF que eu mais me identificava, assim. Também tinha o curso de automação, mas informática sempre teve, assim, em primeiro lugar, porque desde pequeno também sempre foi algo que eu gostei muito de mexer em computador, videogame e essas coisas. Pra falar a verdade, eu entrei nesse curso porque existiam pessoas que eu conheço que tiveram boa dedicação e formação no curso técnico, aqui mesmo no IF. Então, ainda mais que eu desde criança também sempre gostei de computadores, mexer lá. Aí, como eu estava em dúvida também, eu escolhi informática. Informática, eu sempre gostava de, quando eu era pequeno, eu sempre conto para os professores até que eu baixava jogo, aí sempre procurava me aprofundar mais e, tipo, eu via o que estava dando algum problema, eu buscava solucionar o problema sozinho. Eu vi que, e a partir disso eu comecei a me interessar muito. Aí quando eu vi que tinha informática no IF, eu entrei assim só por gostar mesmo quando eu era pequeno, me interessava bastante. Só que quando eu entrei, eu vi que era muito mais coisa do que eu pensava. Eu me impressionei muito mais e me adaptei muito. E vocês 3 tiveram experiências diferentes, não só por cada um estar numa série diferente, porque isso também implicou na questão do modelo de ensino, porque o Marbruno, por exemplo, quando ele entrou no IF, ele achou que ele fosse fazer presencial, porém, por conta da pandemia, acabou se tornando online, né? Como é que foi essa questão? Mano, foi um choque bem grande, porque o calendário do IF já era um calendário que começava um pouco atrasado. Então, na época, eu tinha visto os meus amigos todos começando o ensino médio alguns meses antes.
E na semana que a gente ia voltar às aulas, acabou iniciando, né, a pandemia, e o IFE ainda teve o calendário dele para começar as aulas online só em setembro. Então foi praticamente um ano sabático que eu tive sem fazer nada. E tipo, foi uma experiência bem complicada. Eu não sei dizer exatamente como que tipo eu tive força de vontade para continuar o curso no online, porque quem estava no online sabe que tipo foi um momento bem difícil e muita gente do curso, da nossa própria turma do terceiro ano, abandonou. Mas hoje em dia eu tipo assim, agradeço muito que eu mantive, porque tipo ao voltar ao presencial eu vi que a experiência do IFE era tudo que eu imaginava e até um pouco mais. Além de tudo, você também é representante de turma, né? O que fez você decidir isso? Que você passou a ser representante só agora no presencial. Eu comecei a ser... Eu sempre me interessava já desde a minha antiga escola por esses negócios de ser representante, mas no online eu não tinha muita vontade por ser online. E aí, agora no terceiro ano, uma das nossas representantes teve que sair por motivos pessoais e eu acabei não vendo nenhum motivo para não assumir no lugar. Daniel, ele entrou no primeiro ano, ele já sabia que ia ser presencial, né? Que o IFE estava retornando às atividades totalmente presenciais. Então foi uma experiência mais completa, eu diria. E você também faz parte do xadrez e do tênis de mesa. Você já conhecia esses dois esportes antes? Você já praticava os dois? Como é que funcionou isso? Você sabia que tinha equipe também, né? Então, em 2021, mais ou menos, eu já jogava xadrez. Porém, eu não treinava realmente. Só jogava por prazer. E tênis de mesa, já joguei um pouquinho, mas nunca cheguei a me dedicar tanto assim. Quando eu entrei para a escola, antes mesmo eu ouvi falar que tinha equipe de tênis de mesa do IFE. Só que não me interessei tanto, só ouvi e deixei passar. Aí quando entrei realmente, eu subi na escada do ginásio, aí escutei barulho de bolinha. Aí eu entrei pra sala e eu perguntei pra treinadora, como é que é? Aí do nada tive vontade de querer participar. Aí perguntei se eu podia treinar junto e tal, aí comecei também. Enquanto xadrez eu encontrei essa linha lá e entrei direto, sem nenhuma dúvida. Então você se aperfeiçoou aqui também, né? Você cresceu um pouco mais no tênis de mesa e no xadrez aqui no IFE. Sim, bem mais. E você, David, você entrou no online, você já sabia que estava em EAD. O que você esperava do IFE como EAD e como é que está sendo agora para você? Você também é representante de turma, né? Sim, foi muito... creio que todos também ficaram felizes. Eu fiquei muito feliz, cheguei a comemorar com minha família. Só que o IFE, eu sempre ouvi falar muitas coisas, que era muito bom, oferecer muitas oportunidades aqui dentro, um estudo de muita qualidade. E eu fiquei pensando, vai ser EAD, eu não vou conseguir aproveitar 100%. E quando eu entrei, se eu não me engano, em agosto, e as aulas presenciais voltaram em abril do outro ano, então a gente passou esse tempo no EAD. E a gente lutou bastante, a gente fez bastante reuniões, eu lembro, bastante manifestações também, porque a gente queria conhecer. Os professores online, eles entravam na aula e falavam bastante, principalmente os professores de educação física, falavam dos esportes, falavam da academia, falavam tudo que o IFE... A estrutura física do IFE, a estrutura, a gente ficava com a vontade de... Sim, e isso atiçava mais ainda a nossa vontade de estar aqui. A gente não tinha previsão, não tinha nenhuma data, tanto que a data que saiu foi menos de um mês. Quando falou que ia voltar presencial, foi menos de um mês antes de voltar. Então foi um negócio. E quando voltou foi meio que tipo um choque de realidade, a gente chegando aqui, nossa, encantado. Então foi aqui que eu ia, né? Essa aqui é a minha sala de aula. Isso, foi muito boa a experiência. Sim,
interessante mesmo, eu também passei por isso. E agradeço muito por vocês terem vindo aqui aceitado a entrevista. É isso, gente. Vamos a entrevista por aqui. Obrigada. Obrigada, Lídio. Obrigado. Bruno. Bom, agora a gente vai fazer uma entrevista aqui com o presidente do Grêmio, Juan Gomes. Juan, fala pra gente um pouquinho sobre qual é a função do Grêmio aqui dentro. Primeiramente, boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Então, a função do Grêmio nada mais é do que representar, né, os alunos dentro e fora da instituição e defender os nossos direitos dentro e fora da instituição, né? O Grêmio Estudantil ele não só atua dentro de salas de aula, a gente atua também em congressos, né, escola de formação, a gente também está junto em atos em prol da educação e também ajuda no desenvolvimento social do município. Como é isso? Em questões de leis, que a gente já até contribuiu para poder ser aprovada, para poder ajudar os próprios estudantes, com uma indicação legislativa também que se trata também do transporte público universitário, que talvez vai estar entrando em vigor aí em breve, que vai ajudar bastante alunos não só do IF Centro, mas também de todos os alunos da região de Campos. Então, tipo assim, esse é o nosso trabalho. A gente atua dentro da escola e atua fora também da escola. A gente leva o nome da escola tanto dentro quanto fora, entende? Representando os alunos. E te fazer uma pergunta, como se deu esse processo, como você quis entrar para o Grêmio, o que incentivou a formar sua chapa para a eleição? Olha, em 2018 a escola não tinha Grêmio, né? Sim. A gente estava um pouco órfão. Aí eu participei do CONIF, que é o Congresso Nacional dos Institutos Federais. Foi em Brasília. A princípio a escola fez o convite para o Grêmio, só que não tinha Grêmio na época. E fizemos uma reunião com os representantes de turma e ali eu fui eleito. Só que antes dessas eleições, a gente já pediu uma reivindicação, porque eu me lembro que a escola só ia oferecer uma vaga por aluno. Ou seja, só ia ir um aluno para o congresso. A gente se reuniu entre a gente, falando, olha só, um aluno apenas não tem como a gente tirar proveito desse congresso não. Temos que ir no mínimo 2. Ali a gente já começou a fazer nossas reivindicações. Fomos prontamente atendidos pela direção da escola, que se disponibilizou de levar mais um aluno, ou seja, 2. E a gente fez eleição para decidir quem iria. Hoje a gente apresentou nossas propostas, o que a gente ia fazer no congresso, o que a gente poderia devolver para a escola e o que a gente iria entregar no congresso. Ali eu fui eleito e nesse congresso eu vi a importância da luta dos estudantes, da representação estudantil, né? Estar sempre à frente da escola para poder representar e defender nossos interesses. E ali me deu um start, eu estava até conversando com a direção geral naquele ano, né? Ele explicando por que o Grêmio não estava ativo e destacando a importância. E ali eu resolvi participar, montei a chapa, o nome da chapa era UNIF, onde eu fiz questão de convidar um aluno de cada curso integrado da escola, porque a gente queria conversar, porque o nosso curso na época estava mudando, e a gente queria conversar com os alunos para poder achar um denominador comum e montar uma chapa boa, que representasse a escola de fato. E a gente, na votação, foi uma votação muito expressiva, e a gente obteve quase 90% dos votos, porque ali os alunos confiaram nas nossas propostas, e o resultado está aí, né? O serviço que a gente entregou, o trabalho que a gente prestou, e a gente encerra a gestão praticamente com o dever cumprido, né? A gente fizemos o dever de casa. Bom, você está aqui já como presidente há 3 anos, né? E eu queria saber um pouquinho sobre quais foram os projetos que vocês fizeram, qual foi realmente o trabalho, a gestão de vocês aqui dentro, e em relação à expectativa de vocês quando vocês concorreram, né? E a realidade do que realmente foi quando vocês assumiram aqui o Grêmio. Então, vamos só explicar direitinho. Estou há 3 anos, porém, 2 anos letivos. O ano da pandemia não conta porque a gente ficou praticamente 1 ano letivo sem aula. Aí vamos se encerrar agora, 2022, graças a Deus, vamos entregar as contas, vai ser aprovado, enfim. A perspectiva é clara e simples. Se você pesquisar Grêmio Estudantil Nilo Peçanha em qualquer rede social, você não acha nada. Então, tipo assim, a gente chegou no Grêmio, não tinha absolutamente nada pra gente ter uma base do que a gente poderia fazer. Entre aspas, a gente chegou cru, digamos assim. Então a gente foi adquirindo a experiência nos congressos que a gente passa por, nas escolas de formação, né, nos próprios atos que a gente mobilizou, atos a nível municipais, né, na nossa cidade. E isso foi gerando um pouco de experiência. Os projetos, quando a gente está com gás, a gente está animado, a gente tenta fazer de tudo um pouco. Só que tem um porém que a gente, além de ser um gremista, a gente estudava em tempo integral.
Então Sim, isso além de vocês serem gremistas, vocês são alunos também. alunos também. Então, você saber conciliar o tempo de aluno e o tempo de gremista, você vai perder em um ou outro. Ou você vai ser, às vezes, você pode ser prejudicado na sala de aula, ou você pode não fazer um trabalho, um projeto tão eficiente quanto você poderia fazer como gremista. Mas eu acredito que tudo que a gente fez de lá para cá, a gente fez com o maior esforço possível. Porque pensa comigo, você organizar uma festa, que a gente fez o Halloween aqui em 2019. Sim, eu participei do Halloween, Então, eu vi como é que foi. Uma festa grande daquela, sem R$1 sem um dinheiro no nossa tesouraria, no nosso cofre, é coisa que ninguém faz. A gente foi conseguir o patrocínio da festa no dia da festa. Eu lembro que foi uma correria para poder picar papelzinho de morcego, tudo mais, agilizar a barraquinha para o pessoal do terceiro ano que estava se formando, fazer a barraquinha. A gente teve que correr atrás de decoração, tudo no dia. Então, tipo assim, e a partir daí a gente foi fazendo diversos projetos. Mas começar do zero, a pessoa tendo a certeza de que a gente não vai ter nada para ter uma referência, dificulta muito. Porque a gente tem que aprender o fazer. Né? A gente tem que aprender a fazer de novo. Então, tipo assim, a gente encerra hoje com a Afro Festival, a gente encerra hoje com a participação na festa junina, levamos alunos de trenzinho, muita gente não sabia onde ficava a CETEC, nós levamos de trenzinho, a gente encerra hoje com o Gin Calouro, que o pessoal curtiu bastante, a gente tirou aqui mais de 500 títulos de eleitor para os alunos que para poder votar na primeira vez, fizemos um mesão aqui dentro da escola. Sim, eu mesmo tirei o título de eleitor aqui. Exatamente, a gente encerra hoje com uma... como é que fala? O nome daquele documento que diz que a gente tem um inventário, né? Com inventário, com muito mais adereços, com muito mais móveis, armário, coisa que não tinha aqui na escola. A gente encerra hoje com uma sala ampla, porque a gente não tinha essa sala toda pra gente, pela metade. Então, tipo assim, a gente vê que por mais que a gente entrou sem saber o que fazer, a gente soube andar no caminho correto. Claro, não somos perfeitos, estamos longe disso, mas eu creio que na medida do possível a gente soube fazer, porque você manter um Grêmio no período pandêmico, onde praticamente o pessoal está querendo ou se formar ou não conseguir conciliar escola com ensino à distância, então tipo assim, é muito difícil. Em tempos normais, o Grêmio já teria sido dissolvido há muito tempo e já teria perdido todo o trabalho. Mas não, a gente manteve o trabalho, entraram novas pessoas, novas ideias. A gente conseguiu reformular até o nosso estatuto, que estava sem atualização desde 2016. A gente tem a Assembleia Geral com os estudantes, a gente conseguiu fazer isso. A gente fez uma Assembleia Geral com estudantes com mais de 180 estudantes, simultaneamente ouvindo a nossa Assembleia. E aprovamos o estatuto, entendeu? Ou seja, a luta, o sentimento de aluno foi resgatado através de nós, estudantes. O CART também foi reestruturado, o CART agora vai receber uma sala da direção geral, eles têm também o próprio regimento interno, entendeu? Tem as suas diretrizes, está bem estruturado, está bem representado pela BAB e pela Maria Eduarda, entende? Então, tipo assim, o movimento estudantil na escola está crescendo. Não que eu fui o responsável por isso, mas talvez tenha sido a pessoa que deu o pontapé inicial. Entendeu? Então, tipo assim, eu vejo que isso agregou muito para os alunos aqui na escola. Né? A gente passou por um processo onde os alunos entraram por sorteio e muitos deles não sabiam qual era o perfil da escola. O Grêmio foi responsável por fazer esse entreposto entre a direção geral e os alunos, né? Ser essa ponte, digamos assim. Então a gente fica feliz com isso. E agora, para fechar aqui a nossa entrevista, agora vai ter as novas eleições aí, né? E com o encerramento desse ciclo, sua chapa aí, né, no Grêmio, qual a sensação que você tem? Você tem a sensação de satisfeito que você cumpriu o seu dever aqui como presidente do Grêmio? Que você entregou o melhor que você podia? Satisfação de dever cumprir, a sensação. Poderia ter entregado mais, confesso, porém tem os seus códigos, tem os seus contras. Não fui o melhor presidente, eu sei disso, estou longe, mas eu acho que a gente entregou, o que a gente propôs, a gente entregou. Os alunos hoje só ficam desinformados se eles quiserem. A gente tem grupos no WhatsApp com alunos que entraram desde 2020, grupos funcionando, o pessoal responde, manda orientações. A gente tem uma lista de contato com todos os professores, todos os coordenadores de curso. O pessoal pode estar acessando com a gente, mandando mensagem, seja no Instagram ou até mesmo no WhatsApp, mesmo pessoal, eu respondo a galera. A direção geral nos disponibilizou um guia que os alunos que acabaram de chegar agora no segundo semestre, ele tem lá
todas as diretorias, o que cada uma delas faz. Isso daí também já foi uma ideia nossa, que a direção geral há muito tempo, com o diretor Carlos Alberto, que ele queria fazer isso, um guia dentro da escola. Hoje a direção geral tirou isso do papel. Então, tipo assim, a comunicação de alunos e diretoria, ela foi restabelecida, né? Foi como eu falei, o nosso Grêmio teve a proposta de conciliar a aliança com a direção. A gente nunca foi contra a direção geral, muito pelo contrário, a gente sempre sentou para dialogar. E isso, só quem tem a ganhar, só quem teve a ganhar foram os alunos. Então, tipo assim, hoje eu entrego um mandato limpo, satisfeito, né? A gente deixou caixa para o pessoal que vai assumir os próximos anos como presidente. Sim, eu acompanhei bastante o trabalho de vocês, principalmente no começo desse ano, quando começou a ter o presencial. Inclusive, se a gente teve o retorno presencial, foi também muito graças ao trabalho do Grêmio, né? Que vocês lutaram bastante querendo a volta do presencial, e eu estou aqui como testemunha para falar que vocês entregaram um trabalho muito bom. Exatamente, juntamos a galera, fomos até o Conselho do Conselho do Campus levou a questão para o Conselho Superior, ali foi aprovado ali a questão do retorno das aulas laboratoriais, ou seja, a parte prática, os alunos que estavam... A gente tinha 2 gerações de alunos que só tinham ingressado no IFE online, né? Não tinha pisado na escola, então o pessoal pôde ter acesso à escola, se identificar um pouco mais com a escola. Então, tipo assim, isso para mim é o que a gente tem que fazer, que é representar os alunos independentemente de quem seja. Se o pessoal votou na gente, eles estão depositando a confiança deles em nós, entendeu? Então, tipo assim, isso é bastante gratificante. A gente vê que o trabalho foi feito e que a próxima diretoria que assumiu o Grêmio, eles podem ter como base o que a gente fez. Poxa, vamos fazer assim, deu certo, não vamos fazer assim porque deu errado. Poxa, o que eles fizeram, o que eles não fizeram. Então tá sempre melhorando. E como eu já falei, quem ganha são os alunos. Então eu encerro hoje meus 2 anos de mandato com muito orgulho, né? Quando eu cheguei de sair de representante de turma para presidente de Grêmio da maior escola do interior do estado do Rio de Janeiro, que é o IFE Campo Centro, né? Uma escola de renome, então uma das 10 melhores escolas federais do Brasil. A escola ela é reconhecida por isso, né? Abriu uma Olimpíada de Matemática, foi responsável por abrir uma Olimpíada de Matemática, a OMIF, 2019. Isso para mim foi muito gratificante, né? Acrescentou muito na minha bagagem como pessoa, né? Na minha vida pessoal. Então, tipo assim, eu encerro meu mandato hoje de modo satisfeito, feliz e torcendo para que tenham mais de 8, 10, 20 chapas e que essa chapa proponha o melhor para os alunos, porque sempre quem vai ganhar serão eles, né? Só quem tem a ganhar são os alunos. Então eu fico feliz por isso. Tá certo. Muito obrigado pela palavra, mano. Desejo tudo de bom. E aqui a gente encerra a nossa entrevista. Aí, pessoal, um abraço. Fala, galera. Muito obrigada por terem assistido o nosso programa até aqui. Espero que a gente tenha conseguido mostrar para vocês um pouco do nosso instituto e como ele funciona. Muito obrigada. Até a próxima.